Nesse vídeo nós vamos ver aqui como investir nos Estados Unidos de uma maneira simples, a maneira mais fácil possível, ou seja, através dos ETFs. Nós vamos ver aqui dois ETFs que já nos trazem uma diversificação enorme, uma segurança e uma tranquilidade para a gente começar a investir nos Estados Unidos e seguir com uma ótima rentabilidade. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E nesse vídeo nós vamos ver aqui os primeiros passos que a gente tem que dar para começar a investir, a maneira mais fácil para a gente investir nos Estados Unidos. Bom, primeiro a gente precisa abrir uma conta em uma corretora americana. Nós temos a Avenue, que é uma corretora lá dos Estados Unidos. Nós podemos ter esse acesso também aos ETFs americanos aqui pelo Banco Inter. Também a Nomad traz essas opções para a gente começar a investir lá fora. O importante é que a gente faça essa conversão dos nossos reais, convertendo eles para dólar, porque aí sim a gente vai estar com essa garantia que o nosso dinheiro está lá nos Estados Unidos e não sobre a nossa jurisdição aqui do Brasil. Então é uma segurança extra, uma proteção a mais. Caso o real venha a se desvalorizar, nós temos esses dólares para proteger e blindar o nosso patrimônio. E bom, dito isso, abrindo uma conta, o primeiro passo é esse, abrir uma conta em uma corretora americana. Parece difícil, mas é muito simples. Essas corretoras que eu comentei já oferecem páginas em português, a gente consegue criar nossa conta facilmente, simplesmente tendo nossos documentos aqui, a nossa residência aqui no Brasil. Então é muito tranquilo, basta você acessar ali o site que você vai conseguir abrir a sua conta. Agora, o segundo passo é a gente começar a investir. A gente transfere o nosso dinheiro para lá, manda os nossos reais convertidos em dólar e aí a gente tem que investir. Mas como que a gente vai investir? Aonde que a gente vai investir? E bom, os Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, tem uma enormidade de ativos, de ações, fundos imobiliários americanos, que são os REITs, e também outros ETFs. Lá existem centenas de ETFs. Então você fica perdido. Eu vou falar por experiência própria. Quando eu comecei a investir nos Estados Unidos, eu montei minha carteira, começou com 20 ativos, 30 ativos e hoje eu tenho 60 ativos na carteira. É muita coisa, mas eu já estou começando agora a dar uma enxugada nessa carteira, colocando mais ETFs. A maneira mais fácil, a maneira mais tranquila para a gente começar são os ETFs. Em vez da gente escolher ação por ação, fundo imobiliário por fundo imobiliário, para a gente ficar ali estudando, indo atrás e acompanhando cada um desses ativos, é muito mais simples a gente investir num ETF que por muitas vezes bate fundos de investimento com gestores, com grandes gestores. Esses ETFs eles acabam ganhando, trazendo mais rentabilidade do que esses fundos de investimentos. Se você está começando, coloca um ETF e aí você vai ter essa diversificação. Um ETF é um fundo de investimento passivo, ele vai replicar algum índice. É aquele investimento onde a gente investe em um ativo e lá dentro ele tem diversas outras empresas e também fundos imobiliários. Então é uma maneira tranquila para a gente começar. E bom, dito isso, explicado toda essa parte, nós vamos aqui então para a tela do PC e vamos dar uma olhada então nesses dois ETFs que eles são muito complementares. Um equilibra o outro, um ajuda o outro para a gente ter uma carteira muito bem diversificada. E beleza, vamos dar uma olhada aqui nesses dois ETFs que se complementam muito bem para a gente ter essa carteira muito bem diversificada lá nos Estados Unidos, para a gente ter os nossos investimentos e ter essa segurança e essa tranquilidade. A gente vai dar uma olhada aqui nesse site que é o ETF.com. Você pode dar uma olhada na sua casa, acessa esse site, você pode pesquisar aqui vários ETFs que existem no mercado americano, pois lá nos Estados Unidos existe uma lista enorme de ETFs e aqui a gente vai filtrar apenas dois para ter essa diversificação, mas muito diferente daqui do Brasil, onde nós temos apenas alguns ETFs e eles não são tão bons como esses que nós podemos encontrar nos Estados Unidos. Então fica a dica para você acessar esse site do ETF.com, dar uma olhada, pesquisa outros ativos que forem do teu interesse. Nós temos aqui o VOO, esse é o ETF, o código de negociação dele, ele é da Vanguard e ele replica o índice S&P 500. Então a Vanguard, ela é a gestora, ela é quem faz toda essa gestão desse ETF, inclusive ela tem dentro do seu portfólio vários outros ETFs que a gente pode dar uma olhada, mas ela é uma empresa gigante e ela tem toda essa segurança por trás. Então nós temos aqui o ETF e a gente vai ver como que funciona ele. O site está em inglês, mas se você quiser, você pode vir aqui então e traduzir a página para facilitar então a sua leitura. E bom, ele está sendo negociado hoje a um valor de 356 dólares, mas não se assuste, a gente pode comprar frações desse ETF, então a gente conseguiria comprar aqui facilmente 3 dólares e não esses 356. É bem tranquilo de fazer esses investimentos, não se assuste com esse valor, mas a gente consegue comprar então com bem menos do que isso. Olhando aqui embaixo um resumo de como que funciona esse ETF, nós vemos que o valor de mercado dele está girando aqui em torno de 471 bilhões de dólares. Aqui a gente consegue ver os dividendos dele, cerca de 1,71% no ano. Lá nos Estados Unidos é bem diferente essa distribuição de dividendos, então a gente está acostumado aqui a receber 10, 12, 15% em dividendos. Lá nos Estados Unidos esse índice ele vai ficar bem menor. Aqui nas ações, nas empresas, esse valor vai girar aqui em
torno de 2% e a gente está ganhando esse dividendo em dólar. Então não se assuste com esse valor mais baixo. É importante que a gente está diversificando nosso dinheiro em dólar e recebendo dividendos também em dólar. E bom, dando uma olhada no portfólio dele, nós vamos ver aqui a concentração dele, 100% dele está nos Estados Unidos, então todo o dinheiro, essas 500 empresas estão alocadas lá nos Estados Unidos, e a gente tem aqui os top 10 setores. Então quais são os principais setores que essas empresas atuam? 15% estão ali na parte de eletrônicos, de tecnologia, outros 15% aqui também é tecnologia, mas é mais voltado para serviços de tecnologia, 13% na parte financeira, 11% aqui em health, que é na parte de saúde, então toda a infraestrutura de saúde dos Estados Unidos, 7% aqui em varejo, 5% em consumo, 4% aqui em energia e o restante ali então em outras categorias ele vai baixando essa porcentagem. Aqui do lado a gente consegue ver também as 10 principais empresas, quais empresas que representam o maior volume ali, a maior porcentagem dentro da sua carteira. Então nós temos em primeiro lugar aqui a Apple com 6%, Microsoft com 5%, a Amazon, a Alphabet, que é o Google, a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett. Nós temos aqui também a Tesla, a United Health, que é uma gigante dos Estados Unidos na parte de saúde, Johnson & Johnson e a ExxonMobil. Então nós temos aqui as 10 principais empresas, mas claro, ela tem 500 empresas dentro do seu portfólio. A gente pode clicar aqui e dar uma olhadinha também nessas outras empresas. Nós temos aqui a Nvidia, a JP Morgan, Procter & Gamble, a Visa, Mastercard, Pfizer, Bank of America, Pepsi, Coca-Cola, Walmart, Cisco, McDonald's, enfim, uma série de empresas. Nós temos aqui também a Disney, várias empresas gigantes lá dos Estados Unidos nós temos dentro desse portfólio. Então é muito fácil a gente investir em empresas americanas através desse ETF, e o mais interessante é que ele tem uma taxa de gerenciamento, uma taxa de administração muito baixa, que é de 0,03%. Então a gente investe no ETF VOO e ele investe em 500 empresas americanas e a gente paga uma taxa muito pequena para isso. Com isso a gente tem essa rentabilidade, essa garantia que a gente vai estar crescendo no longo prazo e também recebendo dividendos em dólar. Então essa é a ideia principal da gente investir em um ETF. Nós vimos aqui o VOO e vamos dar uma olhadinha no desempenho aqui no Google mesmo. A gente consegue olhar pesquisando pelo código do VOO. A gente tem aqui então no último ano toda a bolsa americana ela caiu. Então nós temos o VOO, o desempenho das 500 empresas americanas, ela está aqui com 16, quase 17% de queda. Isso vem acontecendo porque os Estados Unidos vem aumentando seus juros e isso vem derrubando toda a bolsa americana. Então no último ano a gente tem essa queda aqui de 17%, o que pode ser uma ótima oportunidade para a gente começar a investir, para a gente aplicar o nosso dinheiro, porque se a gente aumentar aqui para 5 anos, a gente vê que já tem um desempenho aqui, um ganho de 39%, mesmo após essa queda aqui de 17%. Então quanto maior for o tempo, maior for o prazo que a gente deixar o nosso dinheiro aplicado, maior vai ser essa rentabilidade. A gente vai estar comprando agora aqui após uma baixa, com isso vai potencializar os nossos ganhos. Se a gente colocar aqui na máxima, a gente vê que lá desde 2010, quando foi criado o ETF, até agora aqui em 2023, tem uma porcentagem, uma rentabilidade aqui de 250%. Então é por isso que é muito interessante a gente investir nesse tipo de ETF, ele traz toda essa diversificação para nós. Uma segunda opção é o VNQ. A gente complementa então o VOO com o VNQ. O VNQ ele investe então nos principais fundos imobiliários dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos nós temos os REITs, que são os primos dos fundos imobiliários. Esse ETF também é da Vanguard, uma das maiores gestoras aqui de ETFs do mundo, e a gente consegue comprar ele aqui com cerca de $84, mas lembrando, a gente consegue comprar fracionado, então com $8 ou até menos que isso a gente consegue comprar esse ETF. Indo aqui para o resumo dele, ele tem um valor aqui de mercado de 30 bilhões de dólares, então é algo muito grande. Os dividendos dos REITs, dos fundos imobiliários americanos, ele é um pouco maior, ele fica numa média aqui de 4% ao ano. Lembrando que esse dividendo é em dólar, então é muito bom que a gente receba esse dinheiro na nossa conta em dólares. E aqui ele investe então em cerca de 167 fundos imobiliários. Então com o VOO nós temos 500 empresas, aqui com o VNQ, que é um ETF dos fundos imobiliários, nós temos mais 167. Se a gente investir nesses dois ativos, é como se a gente estivesse diversificando a nossa carteira com 667 ativos. Então é muito bom, é muito interessante que a gente tenha essa diversificação. Ele possui o seu portfólio 100% nos Estados Unidos, e aqui a gente consegue ver também os top 10, aqui as principais REITs que ele tem. A gente expandindo aqui, a gente consegue ver todos os REITs que ele tem dentro do seu portfólio. Nós temos aqui o Prologis, que é um dos maiores fundos imobiliários aqui de galpões logísticos. Ele tem milhões de metros quadrados. A segunda opção que é o American Tower, é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele é um fundo imobiliário que atua com torres. Ele aluga, ele compra terreno
menos, coloca suas torres e ele vai lá e disponibiliza então para operadoras de telefonia, internet, enfim, usarem essas torres. É bem diferente do que a gente tem aqui. O terceiro lugar que fica com o Equinix, que também é muito diferente, ele é de data centers. A gente não tem FIs aqui no Brasil sobre data centers, mas lá é um mercado muito grande. Inclusive o Equinix ele atua de maneira global, ele tem data centers espalhados ao redor do mundo inteiro. E aqui a gente consegue ver então vários outros REITs que ele tem, vários REITs aqui também bem conhecidos, como o Welltower, que é na parte de cuidados pessoais, de hospitais, o Avalon Bay também na parte residencial. Então aqui ele tem vários REITs, excelentes REITs dentro do seu portfólio, dentro da sua carteira. A sua taxa de administração é um pouquinho maior do que o VOO, aqui é de 0,12%, lá o VOO é de 0,03%, mas de qualquer maneira continua uma taxa aqui muito baixa. Se a gente for olhar então o desempenho dele no último ano, ele também caiu cerca de 24%, lembrando devido a todo esse aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos para controlar a inflação. A inflação está alta no mundo inteiro. Aqui no Brasil que a gente conseguiu controlar, pois o Banco Central que ele começou a agir antes da gente ter esse descontrole. Então lá nos Estados Unidos eles ainda estão tentando ali controlar a inflação, e isso pode levar mais alguns meses, e ele tem então essa queda aqui já acumulada de 24%. Se a gente aumenta o período, a gente tem já lucro aqui nos últimos 5 anos, mesmo com essa queda do Covid, com a queda agora também com o aumento dos juros, ele tem aqui acumulado cerca de 7%. Se a gente aumentar para a máxima aqui desde o ano de 2004, ele pegou aqui a grande crise do subprime lá em 2008, que foi muito grande, principalmente no setor imobiliário. Aqui quase teve um crash do mercado financeiro, então aqui foi a maior crise, e também aqui o do Covid, tem a crise do Covid, e agora com essa queda recente devido aos juros, ele acumula aqui cerca de 65% no período. E dessa maneira então a gente consegue juntar aqui dois ETFs, 667 ativos, 500 empresas, 167 fundos imobiliários. A gente consegue diversificar muito bem a nossa carteira, a gente começa a investir nos Estados Unidos de uma maneira muito boa, muito bem diversificada, com segurança e tranquilidade. E se você quer aprender um pouco mais sobre investimentos no exterior, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tem um link, uma playlist aqui do canal, onde eu tenho vários vídeos explicando e mostrando também outros ativos, outros tipos de investimentos que a gente pode fazer nos Estados Unidos. Então eu vou deixar aqui embaixo, caso seja do seu interesse, dá uma olhadinha ali. Inclusive tem vídeos focados em dividendos mensais, esses dividendos em dólar que chegam na nossa conta. É isso aí, me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui postando vídeos novos toda semana, sempre trazendo informações para que você aprenda, que você evolua como investidor. Então, te vejo semana que vem. Meu muito obrigado e falou!